Antes de nós lermos a Bíblia, eu queria ler um parágrafo aqui da mensagem Por que não somos uma denominação? O profeta fala algo de uma grande importância para todos nós. Existe um ciclo na nossa vida que é o ciclo hereditário. Você muitas das vezes está vivendo e sofrendo o que os seus pais e as suas mães sofreram, porque você está ainda debaixo daquela atmosfera e daquele espírito que você foi gerado nele. Somente o novo nascimento muda isso. Muda isso. Quando você casa com uma pessoa, você vai casar com aquela pessoa, mas saiba que você terá que enfrentar problemas gravíssimos se aquela pessoa não for uma verdadeira cristã, porque ela está debaixo ainda da influência da mãe e do pai. E tudo que a mãe e o pai fez, ela vai fazer. Mombrana disse que a filha de uma prostituta, ela pode viver até impureza por um tempo, mas ela acaba se tornando uma prostituta. Por causa da unção de que ela saiu debaixo dela, que é o espírito hereditário. E a pessoa não dá conta de mudar isso, a menos que ela nasça de novo. Se ela nascer de novo, ela está longe desse espírito. Se ela está sujeita a essa maldição. Acham que o encontro consensual vai resolver o problema. Não vai. Pode aumentar o problema, se Deus não estiver no quadro. Cuidado, irmão. Está falhando. Você pode ver o seu irmão apodrecendo por causa de uma decisão errada. Você não acredita que vai acontecer com você a mesma coisa. É uma coisa incrível, irmão Paulo. Você pode perceber que porque as pessoas acham, comigo não vai acontecer aquilo. Quando você está debaixo da mesma unção e do mesmo espírito hereditário. Você pode ver a desgraça no seu pai e na sua mãe e dizer, eu estou isento disso. Sem o novo nascimento, você é o próximo. Você é o próximo. Só que as pessoas não acreditam que vai acontecer com elas. Elas só vão acreditar na hora que elas disserem assim. Eu estava vendo uma irmã falar comigo uma coisa. Ela é uma irmã que está recém-chegada agora. E ela me disse, pastor, minha mãe se envolveu com um homem casado a vida inteira. Engravidou de um, engravidou de outro, engravidou de outro. E eu repudiei esse espírito, odiei isso. Eu carreguei um ódio no coração e pensar, eu não quero ser igual a minha mãe. Engraçado. Logo ela gostou de uma pessoa, a pessoa gostou dela. E aí eles, não sei se casaram ou não casaram.
Ela teve um filho com ele, não deu certo, separou. Nova, pulou a cerca de novo, teve outro filho. E ela falou assim, não, eu vou abortar essa criança. Tentou abortar. Eu não posso ser igual a minha mãe. Irmão, os desígnios da vida vai puxar ela para o mesmo lugar, porque ela está debaixo daquela unção. E a mãe dela não conhecia tanto igual ela conhece hoje. E ela, sem querer, vai para o mesmo lugar. E quando ela se vê, ela já está toda enmaralhada, amarrada, e não tem jeito. É o ciclo do espírito hereditário. Eu gostaria de dizer a vocês que perdão é uma libertação. O verdadeiro perdão é uma libertação. Por isso que eu não acredito nesse negócio de me perdoa e continua fazendo a mesma coisa. Essa pessoa nunca teve arrependimento. Ela só tá fazendo o papel de um hipócrita. É um ator. Porque o perdão é uma libertação. A pessoa que fala assim, eu te perdoo, me perdoa, de verdade, porque João Batista disse, produzi fruto digno de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, dá fruto. Ela não vai fazer aquilo mais. Ela não vai praticar aquelas obras mais. Mas quando ela foi liberta, mas quando ela não foi liberta, ela vai no mesmo... Irmão, há uma força maior que puxa aquela pessoa para o mesmo lugar. E ela vai fazer coisa pior do que os seus ancestrais. Por isso que é tão perigoso você falar assim, eu vou casar com um estranho, que você não conhece a história e nem sabe o mal que ele carrega, ou o bem que ele carrega. E depois vai chorar lá no canto, lamentar o seu pranto, porque a coisa é feia. Eu vivi muitos anos, eu criei uma família. Eu sou avô de netos, pai de filhos. Eu lutei para não cometer os erros que meu pai cometeu. Eu lutei para mim não vivia debaixo da sombra que a minha mãe viveu, porque ela não conheceu o que eu conheci. A única coisa que quebra a maldição hereditária é a pessoa viver uma vida nova. Mas os erros são os mesmos. Viu? Mesmo dentro da verdade, se a pessoa tiver uma ambição, ela fica cega diante da ambição dela e vai fazer o errado do mesmo jeito que os pais fizeram. Porque a ambição cega. E ela bate o martelo e diz, é isso que eu quero, não tem jeito mais e ninguém vai roubar isso de mim. E depois você vai ver ela no atoleiro chorando e dizendo, eu cometi os mesmos erros que os meus pais cometeram. E tem um agravante aqui pior que eu vou ler na mensagem aqui. Tem um agravante pior. É a rebeldia. Esse é o agravante pior. A pessoa que não aceita um conselho ministerial, nem paterno e nem materno, porque às vezes Deus usa o instinto materno para falar, vai devagar, senão você vai cair no atoleiro. Ah, eu sei o que eu quero.
Você sabe, por enquanto. Daqui a pouco você está lameado de barro. E olha, um desastre dentro da mensagem é pior do que o desastre fora da mensagem. Pessoas que não conheceram esse evangelho. Então, eu vou ler aqui uma coisa aqui que o profeta disse aqui, olha. Ouça vocês, jovens de hoje. Não sei se você vem a esta igreja ou aonde vocês vão. Vocês, rapazes e moças, vocês percebem que as coisas que vocês estão fazendo, se houver uma outra geração, irmão, a pessoa está fazendo coisa aqui que ela vai colher lá quando ela for mãe, quando ela estiver casada. Você vai entender que existe uma lei da semeadura. Se eu, nesses 38 anos, vivi pregando o evangelho, por interesse comercial, dinheiro, e vivi uma vida suja com a irmã Luzinete, ou vivi uma vida suja doutrinária, agora, depois desses 38 anos, que vai fazer 40 anos que eu estou de casado com ela, aí eu vou começar a colher o juízo, porque eu semeei só coisa, só vento, então eu vou colher tempestade. Mas se eu vivi retidão e busquei servir a Deus e andei na palavra, e não tendo chorava e clamava e nunca abri mão do errado para adquirir, para abrir mão das minhas ambições, se eu vivi vida correta, Deus agora, nesses anos, em vez de me dar juízo, Ele vai me recompensar por todo o meu trabalho. Porque a vida é isso, é uma semeadura. Você mente aqui agora, entra no escritório e conta uma mentira para mim. Ela vai refletir em você mesmo. Vai refletir, você vai pagar por essa mentira. E vai pagar caro. E existem algumas pessoas dentro da igreja que elas não são o que elas aparentemente parecem ser. Elas não é essa pessoa que você está conversando com ela. Ela tem uma outra pessoa, ela é um personagem, ela está fazendo uma peça, mas dentro deste personagem tem uma outra pessoa, e você não conhece ela, e ela vai julgar as unhas para fora, e a hora que julgar ela vai ficar insuportável, você vai dizer, eu estou decepcionado, eu não imaginava que era isso. Irmãos, escuta o que eu estou falando, em nome de Jesus. Então escute isso aqui. Ouça vocês, jovens de hoje. Não sei se você vem a esta igreja ou aonde vocês vão. Vocês, rapazes e moças, vocês percebem que as coisas que vocês estão fazendo, se houver uma outra geração, seus filhos serão julgados pelo que você faz. Vocês ouviram o que o Mombrano está falando? Seus filhos vão ser julgados pelo que você faz. Porque o olho de Deus está te vendo. E você não tem respeito ou decência. Você não tem respeito ou decência. Vocês, moças, existe, embora tenha uma coisa, irmão Brana, existem pessoas que ela não veste short e nem corta o cabelo, mas dentro dela está despida. Ela não gosta de uma boa orientação, porque fere seu ego, macula as suas vontades. Então, quando ela ouve uma orientação que não está do jeito dela,
ela fica nervosa, irritada, iracunda. E ela fica chateada. Porque eu quero e acabou. O pastor está se metendo demais na minha vida. Vocês, moças, que saem aqui fora, usando esses velhos shortinhos e coisas ao redor, você sabe isto? Está refletindo em sua filha. Sabia que a sua vovó era uma mocinha petulante? Sua avó gostava de nudismo. Ela era nova também. E ela jogava o seio para fora. Ela gostava de cobiçar um casado. Ela gostava de ver vida vulgar. Sua avó gostava. É por isso que você tem esse espírito aí de secreção sexual e que nada te para. Que coisa terrível. Meu Deus. Sabia que a sua avó era uma moça petulante e a sua mãe era uma dançarina e que esta é a razão porque você é uma striptease? Tem pessoas que não seguram o que ela fala. Tem pessoas que não seguram o que ela fala. Ela fala assim, ó: papai, eu te prometo que eu vou ser um cristão verdadeiro e que o diabo não tem poder no meu corpo e que eu vou viver uma vida de retidão e que eu não quero vida suja. E ela fala aqui e o diabo pega ela, tudo que ela fala ali fora, o diabo rouba da boca dela. Ela não dá conta, ela está debaixo de uma unção hereditária. Sua mãe fazia isso, sua avó fazia isso. E o diabo já batizou ela no inferno, dizendo: ela será a próxima que eu vou fazer a mesma coisa. Mas agora, o que eu faço, pastor Deus? Se eu viver uma vida reta e matar esse espírito na minha carne e vencer este demônio, eu estou liberando, o irmão Diego fala, eu estou liberando o Azaf, o João e o Miguel para viver uma vida sem esse demônio, porque eu matei esse espírito na minha vida. Mas se eu alimentar esse espírito na minha vida, quando eu for levado para a sepultura, o diabo já tem 3 para usar o mesmo espírito. E quando você vê uma pessoa cheia de problemas, definhando e comendo pão que o diabo amassou com o rabo, é só rodar a fita e ver o que ela semeou ali atrás, que vocês vão ficar escandalizados. Ah, mas eu estou na igreja, a palavra original. Mas não nasceu de novo, a maldição não foi quebrada. Quando você nasce de novo, até o seu gosto é diferente. Você repele o que é mal. O diabo pode colocar muitas coisas iluminadas perto de você. Você fala: não, eu não quero isso. Eu estou sentindo que isso não é de Deus. Mas quando você não nasce de novo, irmão, meu Deus do céu. Que coisa, hein? Sua avó era uma petulante, sua mãe é uma dançarina. E esta é a razão porque você é uma striptease. Hoje, sem dúvida que é. Que serão seus filhos? Mombrana está perguntando: que serão seus filhos? Sim, senhor. Deus disse que visitaria a iniquidade dos pais sobre os filhos, os seus filhos até a 3ª geração.
Você percebe, meu irmão, que cada vez que você faz aquilo que está certo, será também visitado nos seus filhos. Eu vou falar de novo! Cada vez que você fizer o certo e abandonar o errado, aí Deus começa a pesar em balança. Aí ele fez mais certo, menos errado. Mais certo, menos errado. E o que você está fazendo de certo, Deus vai visitar nos seus filhos. Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Um pai que está batendo no filho porque pegou cigarro guardado, escondido nos pertences dele, ele não está batendo no filho, ele está batendo na sua própria consciência, porque ele é um fumante. E não adianta, não vai ser espada, vara, pau que vai tirar o cigarro. Ele teria que tirar o cigarro para Deus libertar o filho dele. Meus irmãos, filhos de Deus, igreja não é lugar de esconder pecado. Igreja é lugar de acertar a vida. Alguns irmãos virão aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30 anos, carregando o mesmo acessório de coisas erradas e nunca serão libertos. Mas tem pessoas que chegam aqui dizendo: eu vou ser um cristão e ainda que eu tenha que morrer, eu quero apartar do que é mal e viver uma vida santa que agrade a Deus.